Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com o vídeo, né? Hoje eu vou falar como produzir um livro, né? A segunda parte, né? Não vai ser a última parte, nem vai ser toda a explicação do tema, né? Agora sim, o livro, primeiro de tudo, escrever, né? Se a gente não escrever o livro, ele não vai surgir do nada, né? Agora eu vejo assim, muita gente tem coisas guardadas, escritas, né, em caderno, ah, que nem eu escrevia numa agendas antigas, né? O meu livro, por exemplo, Reflexões Gerais, ele surgiu numa agenda que eu escrevia, né? Um capítulo a cada 2 páginas, uma coisa assim. E daí surgiu o livro, só que eu tive que passar para o computador, né? E organizar. Então eu vou falar uns 9 pontos aí para escrever um livro, né? Então, o primeiro ponto tem o material, tem o texto, né? Tem o que você vai querer publicar, o que você vai querer colocar nesse livro. Conto, romance, poesias, né? Organize, revise, veja os textos, né? Então, aí já vou falando do segundo ponto, que é justamente organizar esse material. Né? Se ele tem alguma ordem, coloque os textos melhores para o primeiro, por exemplo, né? Se for contos, ou os melhores para o final. Tem uma estratégia para o leitor também, porque o leitor ele quer também esperar, por exemplo, ou não esperar um texto. Né? Ele quer ter uma surpresa naquela leitura dele. Eu sou leitor de muitos livros também, eu escrevi, mas eu também li muito, né? Devo ter lido mais de 2.000 livros. Então, eu vejo assim que o livro ele tem que ter um atrativo mesmo, assim, uh, um atrativo que você espere uma coisa que você nunca leu, que você nunca viu, uma novidade, né? Aquelas coisas clichê ninguém gosta, né? Clichê, por exemplo, coisa que todo mundo já falou, né? Coisa que todo mundo já escreveu, uma poesia sem rima, sem musicalidade, sem uma forma bonita. Daí para quem escreve contos e romances, uma dica boa é não cansar o leitor, não faça capítulos muito longos, né? Não use muitos adjetivos. Uh, Tente manter os personagens, né, ainda vivos, porque tem gente que escreve e mata o personagem no meio da história. E quem está lendo se perde. Esse livro não tem sentido. Vou parar de ler, abandono o livro. É os direitos do leitor. Direitos do leitor, por exemplo, abandonar o livro, ler um trecho do livro, ler do final para o começo. Então, você que está escrevendo o livro tenha tudo isso em conta, né? Então, colocar tudo num único arquivo. Eu já fiz livros que eu montei vários arquivos, mas eu coloquei num arquivo só para organizar. O nome do livro já é tudo no arquivo. Né? Faça essa organização, seja metódico. Lembra daquele quem faz faculdade, né? Um curso superior tem a metodologia de pesquisa científica. Use um pouco essas regras de metodologia, porque para fazer o livro é a mesma coisa. Não precisa ser um trabalho científico, acadêmico, né? Mas tem que ser uma coisa organizada e lógica. Então, depois que você colocou todo o texto, faça um índice, né? Capítulo 1, 2, 3 e 4, ou o nome dos poemas. Se for contos, né? Talvez um capítulo cada parte do conto. Faça uma coisa até com o leitor antes de ler, ele veja, não, que livro legal, ele tem uma ordem, assim, uma coisa que eu quero ver, o que vai acontecer aqui no índice. Né? Então, é muito interessante. Escrever um prefácio também. Pedir um autor, por exemplo, importante, um amigo, né, que faça um prefácio legal, porque já é uma visão diferente de um leitor do teu livro, né? Já é um testemunho do teu livro. Então vai ser uma coisa assim, interessante para quem lê, dizer, não, esse cara leu o livro dele e disse que é isso, uma opinião, né, para quem está lendo, já é muito legal isso também. Uma folha de rosto, por exemplo, você coloca uma capa, um título, né, antes do texto começar, né, para quem vai ler já diz, não, o título é esse e tal. Ainda mais quando tem e-book, hoje a gente tem muita venda, ou distribuição de e-books, coloca o título na frente, ou mesmo a capa, né? Na folha de rosto, na primeira página do teu livro, lá no arquivo, né? No arquivo. Daí, esse arquivo até tem que ser transformado geralmente em PDF, ou algum formato EPUB, algum formato legível que é usado nas editoras. É uma outra dica minha aí. Né? Depois o livro estiver pronto e tudo, coloque esse material em formato PDF ou em formato que for exigido da editora, EPUB, né, ou outro formato lá. Então, eu falei do texto que não cansa. Faça capítulos curtos se for um romance. Esses dias eu li um até dos anos 70, né, que era de um filme. Então, vários capítulos bem curtos. Eu achei, que estilo legal de ler. Ele não cansou tanto, né, apesar do tema eu gostava, né, que era um romance policial.
Mas foi rápida a leitura, porque capítulos bem curtos, aquilo rendeu, né, os capítulos quando eu li, muito bem feito, por sinal. Apesar de ser uma tradução, né, um livro estrangeiro. Então, o texto, cuidar com revisão, né, que não tenham muitos erros. Erros gramaticais, alguns são normais, até são bem... A linguagem coloquial até é interessante usar no livro, até um marketing, né? Você fazer uma linguagem que o povo entenda mesmo, o leitor. Busque a massa mesmo, porque você quer vender livro e quer ter leitor, né? Então, se não for de uma leitura de massa, até o estilo, né, gramatical entendível é bom. Só que não cometa erros, né, grosseiros, erros de digitação. Isso passa bastante até nos meus. Eu já fiz alguns até 4, 5 reformas, né, por causa de erro de digitação e coisas que eu vou descobrindo depois, quando eu leio mais com calma, né, na primeira leitura. Ou mande alguém ler também para ver se não acha esses erros assim, que podem estar lá no sumário, lá no índice, já no começo, sabe? E isso é ruim, né, para quem vai ver. Acho que o livro tem algum defeito. Por último é a capa. O livro o rosto dele, é a capa, né? Então tem pessoas, designers, fazem capa com, né, online com preço ótimo, muito barato, né? Você pesquisa uma capa muito atraente, uma coisa que vá ter um chamariz para o teu livro, porque o livro, a capa é quase tudo, é tudo no livro. É a primeira impressão, aquele amor à primeira vista vai ser o livro mesmo, né? Então, para quem quer o livro, ele vai ter que buscar esse amor à primeira vista. Depois ele descobre que ou aquele amor à primeira vista foi um fracasso, né, que o livro é ruim. Eu já vi livros com capas ruins que são terríveis, porcaria mesmo. Ou um livro com uma capa boba, tipo um vermelho e preto, uns traços com o título, o livro é incrível, né? Eu não olho capa de livro porque eu já sou um leitor que quer conteúdo. Mas a massa dos leitores quer uma capa sim, e a capa é importante. E é um investimento aí, 30, 50, 100 reais, é um investimento pequeno, mas é um investimento importante no livro, né? A capa, e acho que é um dos mais importantes, se não, né, o mais importante, né, nessa produção. Agora, importante tudo isso, que o seu livro seja original, seja diferente. Eu vejo muito livro de poesia, eu não gosto muito de poesia assim, muito banal, muito simples. Eu gosto de poesia meio alternativa, eu gosto de uma coisa mais criativa também, né? Jogos de linguagem. Eu gosto de poesia assim. Então, se eu visse um material desse, mesmo sendo poesia, que é uma coisa que editoras não gostam muito, contos também não, seria legal, né? Mas o melhor seria romance, né? Porque escreve romances. Ou um livro de autoajuda, ou é que nem o pessoal me perguntou ali por mensagem, uma biografia, né? Autobiografia da família. Ótimo, faça, publique, distribua com a família, descubra familiares, né? Convide num encontro, né? Faça esse livro num lançamento assim familiar e vai vender tudo. Então, tudo é planejamento, tudo é organização e metodologia. Ó. Por isso que eu falo que para se escrever um livro é só querer e correr atrás. Publicações online gratuita, né? Algumas publicações que você faz em editoras sob demanda. Claro, para comprar e revender você vai ter que gastar um pouco, ou pedir para o pessoal comprar direto online, né? Que seria meio estranho, porque recebe pelo correio, mas é possível também. Hoje em dia a gente compra tanto online as coisas, né? Ou procurar uma editora paga, que seriam as mais fáceis, ou uma editora que não paga, né? As médias e grandes, que daí exige um pouco mais de know-how, um pouco mais de contato ali, né? E uma apresentação especial, e cuidar muito com o e-mail que você manda para uma editora e ver se a editora publica a tua área, né? Eu escrevo contos e poesias, uma editora que publica internacional, romances policiais e ficção, por exemplo. Não é o que a editora publica, a editora vai te dar um tchau e não quero, né, o teu livro. Então, cuidar com essas questões editorais também. Mas o mais importante é como escrever o livro. E aí foram então 9, 10 pontos aí que eu falei, né? Tenha o material, organize em ordem lógica, coloque um único arquivo, faça um índice legal, né? Um prefácio numa pessoa que já leu o teu livro, faz um feedback. Folha de rosto, né? Um título, a própria capa mesmo, uma folha de rosto. Texto que não cansa, se for contos e poesia, faça um texto, né? Com vários capítulos pequenos, por assuntos ali, né? Revise o texto, não deixe erros de digitação, nem de nada, né? E por fim a capa, que é o primeiro amor daí do livro, né? Mas é isso aí, pessoal. Para mais, acesse aqui meu site, né? Ali tem uma série de textos, livros, áudios, programas de rádio, links, jornais e tudo mais que eu participei aí. Valeu, tchau, tchau!